Sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia 4K. Eu sou o Puto Einstein e falo diretamente de Moçambique. Exatamente no vídeo de hoje estarei aqui abordando um conteúdo bastante interessante, exatamente para algumas pessoas que já se questionaram o que se estuda, portanto, no primeiro semestre das engenharias. Exatamente, isto porquê? Porque no primeiro semestre todas as engenharias possuem, portanto, as mesmas cadeiras, ou seja, possuem cadeiras em comum, das quais eu estarei aqui destacando quais são essas cadeiras que se estudam exatamente no primeiro semestre. Agora, a partir do segundo semestre e tal, então cada engenharia já começa a abordar, portanto, assunto ligado especificamente àquela engenharia. Então, primeiramente, uma das cadeiras abordadas no primeiro semestre de engenharia, qualquer que seja engenharia, chama-se Introdução à Engenharia. Exatamente, essa é uma cadeira, primeira cadeira que é abordada em todas as engenharias, né? Essa cadeira estuda muito mais o historial da engenharia, como é que a engenharia surgiu, quais foram as primeiras invenções. Então é basicamente o historial, né, de surgimento da engenharia no mundo. Mas atenção, que é uma cadeira extremamente perigosa. Não que ela seja difícil, mas muitos estudantes acabam capotando nessa cadeira aqui, né? Isto porque o próprio docente também é muito rigoroso e provavelmente algumas pessoas que concorreram à engenharia poderão conhecer ali o engenheiro Paulo Conselho, está à vossa espera ali. Então, essa é a primeira cadeira, Introdução à Engenharia, uma das primeiras cadeiras estudadas na engenharia. A segunda cadeira estudada chama-se Análise Matemática. Neste caso, Análise Matemática 1. Exatamente, vocês poderão abordar assuntos ligados a limites, sucessões, né, progressões, limites trigonométricos e diversos outros assuntos que vocês poderão abordar, portanto, na Análise Matemática 1. Então, essa segunda cadeira também é abordada em engenharia, todas as engenharias neste caso. A terceira cadeira abordada é Física 1. Meu amigo, Física 1 é muito, mas muito bem distinto daquela física que é vista no ensino médio e ensino fundamental. Ali trabalha-se muito mais com a parte mecânica, exatamente, né? Então, para a Física 1 trabalha-se muito mais cinemática, dinâmica, estática, né? Vetores, trabalha-se muito mais com vetores, onde poderão ver ali também algum toque de integrais, né? E algumas ferramentas básicas de matemática que poderão, portanto, aprender na Física 1 para poder aplicar, né, na Física 2 e por aí adiante. Então, Física 1 também é uma cadeira abordada na engenharia. A terceira cadeira, ou seja, essa é a terceira, agora eu vou falar da quarta. A quarta cadeira abordada na engenharia chama-se desenho, ou seja, desenho técnico para alguns, né? Alguns preferem chamar de desenho técnicos, mas para os que vão fazer mecânica chama-se desenho mecânico, ou seja, desenho de máquinas 1, ok? Então, desenho de máquinas 1, numa primeira fase, os docentes ensinam muito mais como montar uma esquadria, né? Numa folha, tanto pode ser A3, A2, A4, então eles ensinam primeiramente como montar, né, a esquadria, como preencher aquelas legendas, como fazer cotagem de elementos, né, quando você faz um desenho de uma certa peça ali, ou sei lá, de um projeto qualquer, então eles ensinam como fazer a cotagem, ensinam diversas coisas, projeções, cortes e secções neste caso. Então é uma outra cadeira também extremamente importante que é estudada em todas as engenharias, desenho de máquinas 1 ou desenho técnico 1. Então, outra cadeira muito importante também estudada nas engenharias chama-se Programação de Computadores. Exatamente, programação é uma cadeira extremamente complicada numa fase inicial, né, para alguns. É uma fase, ou melhor, é uma cadeira um bocadinho complicada. Isto porque envolve raciocínio lógico. É uma cadeira muito mais que eles adicionam para poder criar o raciocínio lógico do estudante, criar uma mente, abrir a mente do estudante para poder receber a carga intensa que poderá haver, né, posteriormente de outras cadeiras. Então, programação de computadores nada mais que a criação de algoritmos. Vocês poderão aprender, portanto, a conversão de números para bases binária, hexadecimal, né? Então é muito mais criar algoritmo. Algoritmo, para quem não sabe o que é algoritmo, eu vou tentar especificar aqui de uma forma um bocadinho breve. Algoritmo mesmo que sequência de comandos para a execução de um certo trabalho. Ou seja,
Vamos supor que eu quero criar um robô que vai cozinhar para mim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um comando, né, no computador que vão ser passos do que aquele robô deve fazer. Ou seja, eu vou escrever existe um programa específico, existem programas específicos que são chamados de portanto, linguagens, né? Linguagem Visual G, vamos falar do Visual G que é básico. Então eu crio o comando, né? Crio a sequência do que aquele robô deve fazer. Então vou escrever ali. O robô primeiramente deve lavar a panela. O robô depois tem que, sei lá, cortar tomate. Depois tem que cortar cebola, blá blá blá. Então uma sequência de comandos que aquele robô deve fazer para mim. Isso eu vou fazer no computador. Então é mais ou menos isso que se chama de programação. Programar alguma coisa. Ou seja, programação, criação de um algoritmo. Algoritmo é exatamente o que eu disse, é uma sequência de comandos para a execução de uma certa tarefa. Então é uma área também que vocês poderão ver, né, na engenharia. Todas as engenharias abordam esse assunto. E outra cadeira também, isto vai ficar suado aqui, né? Outra cadeira também que especificamente, né, ela foi introduzida, acho que foi ano antepassado, 2017, não? Foi 2020, se não me engano. Ela foi introduzida na engenharia mecânica, chama-se de metrologia industrial. Agora, existe uma diferença, né, metrologia industrial e não sei para as outras engenharias o que se estuda na substituição dessa cadeira, mas só sei que na engenharia mecânica, né, esta cadeira chama-se metrologia industrial. Não que ela estuda assuntos de clima, não sei o que, é muito bem diferente disso. A metrologia industrial está muito mais naquilo que é a fabricação de peças com qualidade. Ou seja, a metrologia industrial está muito mais focada naquilo que é a qualidade na produção de certos componentes mecânicos. Ou seja, está muito mais focado no controle daquilo que é a qualidade, né, de diversos, na produção de diversos conteúdos ligados a máquinas. E por quê? Porque o que acontece é que na fabricação de qualquer componente ou de qualquer peça existe uma certa regra ou existe uma certa norma que se deve seguir. No caso da norma ISO, vocês poderão aprender isso. Então, a metrologia industrial está muito mais para controlar se essas regras são seguidas ou se existe qualidade naquela fabricação dessa certa peça ou não. Então é mais ou menos isso, né, que é abordado dentro da metrologia industrial e diversas outras coisas que são muito importantes, estão estudadas dentro da metrologia industrial. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Conteúdo, e se você acha que é um conteúdo excelente, bom, então mano, me motiva aí, deixa um like, se inscreve aqui no canal, né? E não se esqueça ali de partilhar os vídeos para que outros também possam saber um bocadinho do que se estuda na engenharia. Então fique ligado porque teremos muitas novidades aqui no canal. Até mais, tchau!